Boa noite a todos vocês que estão conectados com a gente no Facebook da CDL, também a todos vocês da Unilassalle aqui de Lucas do Rio Verde. Esse projeto Indicadores Econômicos que está sendo lançado hoje com essa parceria entre a CDL aqui de Lucas do Rio Verde e a Unilassalle, dá o pontapé numa série de pesquisas, numa série de informações que você, internauta, você empresário, vai passar a ter acesso. Há mais ou menos 6 meses, nós começamos as tratativas, as negociações, para que de forma fazer essa pesquisa de forma mais célere, mais próxima da realidade, para levar essas informações para você que acompanha aqui a CDL de Lucas do Rio Verde, para você que acompanha as pesquisas que são desenvolvidas pela Unilassalle aqui de Lucas do Rio Verde. Estamos numa cidade extremamente bem posicionada, que é Lucas do Rio Verde, e sabemos que essas informações irão contribuir muito para você, empresário, que aqui deseja investir ou que aqui já investe, a fomentar ainda mais o seu negócio. Eu quero convidar para você fazer presente aqui o presidente da CDL de Lucas do Rio Verde, o senhor Petronilo de Souza. Pode subir por aqui, presidente, para falar com a gente um pouquinho e dar o início, o start nesse projeto. Presidente, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão conectados com as... Boa noite a todos que estão conectados. E dizer para vocês que é um prazer, uma honra poder estar nessa noite aqui. O objetivo, na verdade, é levar informações. E a CDL sempre preocupou com essa questão e estamos vivendo uma realidade aí que tem preocupado a sociedade, as empresas, os investidores. E então, hoje nós, juntamente com essa parceria com a Lassalle, nós vamos estar apresentando números, o que está acontecendo nesse ano de 2023, a realidade do momento, o que está acontecendo no comércio local. E eu vou apresentar aqui, bem resumido, uma pesquisa da CNDL, do SPC Brasil, que é o responsável pelas informações que a CDL fornece aos nossos associados. Agora, recentemente, em fevereiro, houve uma pesquisa da CNDL, e a CNDL constatou-se que houve um aumento de inadimplente no nosso país. A inadimplência cresceu, com referência a janeiro do ano passado, houve um crescimento de quase 8%. O que mais preocupou foi que 65% dos brasileiros estão com nome negativados. E isso compreende uma porcentagem de 40% da população adulta. E com isso houve essa preocupação e essa informação tem chegado à CDL, nós estamos repassando aos nossos associados. Apesar da entidade fornecer para os nossos associados as informações para que possa ter segurança na sua venda e fazer a pesquisa do nome dos seus clientes, há essa preocupação de que o que a gente quer, na verdade, é que os clientes não estejam negativados. Infelizmente, está crescendo esse momento, a inadimplência no nosso país, e isso tem trazido uma preocupação para todos os comerciantes. A diretoria das CDLs em todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso, tem preocupado com isso. Está havendo reuniões já em alguns municípios, tentando achar uma solução para isso. Mas nós preferimos levar essa informação mais técnica, com essa parceria com a Lassalle, com certeza a professora que vai apresentar os dados referentes ao nosso município, vai dar um esclarecimento. Uma das coisas que nos preocupa um pouco é perceber que não é só nacional, é regional, inclusive também no nosso município. Pela pesquisa apresentada pela CNDL SPC Brasil, os grandes credores dessas pessoas negativadas são as instituições financeiras. Mas eu estava hoje estudando bem a pesquisa, percebi que existe aqui uma porcentagem muito alta de pessoas negativadas com valores até R$500. E isso dá uma demonstração que realmente são mais de 32% das pessoas negativadas, a dívida é em torno de até R$500. E isso mostra
que realmente essa dívida não é só de instituições financeiras, essa dívida também é do comércio e que traz também aí uma preocupação para os comerciantes. E um levantamento hoje à tarde, junto com a nossa gestora, percebeu-se que também no mês de fevereiro houve um crescimento de quase 10% com referência ao mês de janeiro de pessoas que foram negativadas no nosso município. Apesar do que hoje a CDL Lucas do Rio Verde tem associados com filiais em todo o estado do Mato Grosso, mas mesmo assim ainda há uma demonstração de que realmente o ano começou um pouco mais difícil para os consumidores. Eu acredito que isso é devido final do ano, normalmente aumenta o gasto, né? E quando chega janeiro, fevereiro, normalmente todos os anos há um crescimento de pessoas que têm o nome negativado. Mas, infelizmente, em 2023, isso tem crescido e tem, sim, preocupado, e eu acredito que a professora vai fazer aí uma apresentação melhor com referência ao nosso município. Eu agradeço, tá, a oportunidade e dizer que a CDL, apesar de ser uma entidade que fornece aos nossos associados essas condições de que o associado possa consultar o nome dos seus clientes e negativar, infelizmente, quando não consegue pagar, o nosso objetivo é que os nossos clientes não tenham seus nomes negativados. Então, aqueles que estão com o nome negativados, nós orientamos a procurar a empresa da qual você está devendo para fazer um parcelamento, acertar e tirar o seu nome do SPC. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Informações de extrema relevância referente aí às negativações, os índices, me presta assim, os índices de negativações do mercado. Eu quero convidar para aí agora sim, para já se fazer presente aqui, Grazi Lodge, que é a professora aqui da Unilassalle de Lucas do Rio Verde, que vai estar trazendo informações econômicas de Lucas do Rio Verde, tão esperada. Seja bem-vinda, o espaço é seu. Muito obrigada, Robson. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre alguns indicadores econômicos, né, em decorrência de uma pesquisa realizada da CDL, em parceria com o Unilassalle. Mas antes disso, antes de adentrar nesses dados, né, especificamente, eu gostaria de fazer algumas conceituações importantes aqui, para que quem está em casa consiga compreender um pouquinho melhor, né, esses indicadores econômicos e o que eles vêm a ser, então. Sempre que nós falamos em economia, é muito comum as pessoas terem a falsa percepção de que trata-se de uma ciência exata, né? A economia, ela é uma ciência social, porque eu costumo até brincar, né, com os meus acadêmicos e dizer assim, que se a ciência econômica fosse uma ciência exata, seria muito mais fácil nós resolvermos aí essas questões, né, inerentes à economia do nosso país. O fato é que vários fatores acabam por influenciar na economia, inclusive aspectos comportamentais. Então, é bem comum que qualquer situação que acabe afetando tanto a política quanto as nossas instituições, automaticamente também tem reflexo na economia. Mas o que vem a ser, então, essa ciência econômica, essa ciência social? O grande objeto de estudo da economia é tentar trabalhar a seguinte dicotomia. Nós temos recursos, os nossos recursos, que são sempre limitados, e nós temos, por outro lado, as nossas necessidades, que as nossas necessidades são ilimitadas. Então, essa é a natureza do ser humano. E a economia, ela vai tentar alocar de forma mais eficiente esses recursos que são limitados, a fim de tentar satisfazer o máximo possível dessas nossas necessidades, que são ilimitadas. Então, daí a gente já consegue perceber o tamanho desafio da ciência econômica. Bom, dito isso,
o tema aqui da pesquisa que foi realizada, o que nós buscamos? Nós buscamos tentar verificar, primeiramente, até trouxe alguns slides aqui para a gente poder ir acompanhando. Nós tentamos verificar, primeiramente, o valor da cesta básica do nosso município, fazer um comparativo com o salário mínimo, a fim de nós verificarmos qual é o salário mínimo necessário para que um trabalhador aqui de Lucas do Rio Verde consiga se manter e manter aí a sua família. Então, esse foi o grande objeto de estudo. Trata-se de uma parceria, conforme eu já mencionei, entre o Unilassalle Lucas e a CDL, e a realização dessa pesquisa, ela foi diretamente feita pelo NUPAC, que é o Núcleo de Pesquisas em Administração e Ciências Contábeis, ali do Unilassalle Lucas. Então, os nossos acadêmicos eles foram a campo para coletar essas informações em alguns estabelecimentos aqui de Lucas do Rio Verde, para que nós pudéssemos, então, tratar essas informações e chegarmos a algumas conclusões, né? Agora, em relação à metodologia utilizada, como é que nós fizemos isso, então? A pesquisa ela foi realizada no mês agora de fevereiro de 2023. Nós selecionamos 8 estabelecimentos localizados aí em diferentes bairros da cidade de Lucas do Rio Verde. E para que nós pudéssemos definir aí os itens que fariam parte da cesta básica, nós pegamos como fundamento o Decreto-Lei número 399, lá de 1938, mas que encontra-se ainda em vigor, onde ele estabelece um mix de produtos, né, que são necessários para compor essa cesta básica, que isso forneceria aí, então, o mínimo necessário para uma existência digna, né, das pessoas. A partir disso, quanto à amostra, então, eu mencionei para vocês que foram 8 estabelecimentos. Nós selecionamos 4 supermercados espalhados, então, nesses 8 nesses diversos bairros aqui. O estabelecimento 1 no bairro Parque das Emas, 2 estabelecimentos no centro da cidade, 2 estabelecimentos no bairro Alvorada, 1 estabelecimento no bairro Primavera, também um estabelecimento no bairro Cerrado e, por fim, um estabelecimento no bairro Tessile Júnior. A partir desses dados coletados, nós trabalhamos, então, com essas informações. Pode colocar, por gentileza. E nós tínhamos o objetivo de calcular, primeiro, quantas horas um trabalhador aqui de Lucas do Rio Verde precisa trabalhar para suprir os seus gastos com a alimentação. E, posteriormente, nós iríamos definir, então, qual seria esse salário mínimo necessário. Nós sabemos que o salário mínimo em vigor hoje, ele foi reajustado e corresponde a um valor de R$ 1.302, né? Lá, quando foi idealizada essa questão do salário mínimo pelo decreto-lei que eu apresentei para vocês, né, o decreto-lei 399, o ideal é que esse salário mínimo ele fosse capaz de suprir as despesas com alimentação, habitação, higiene, transporte e vestuário. Então, somando-se essas 5 variáveis, nós teríamos que ter o que nós consideraríamos, então, um salário mínimo necessário para existência digna. Nós temos a Constituição Federal de 88, que lá no seu artigo 6º prevê vários, né, diversos direitos sociais que, inclusive, transcendem aí essas 5 variáveis que eu mencionei para vocês.
Mas o cálculo do DIEESE, né, que é o departamento intersindical econômico que tenta verificar, que faz uma pesquisa há um bom tempo já para identificar esse salário mínimo necessário, ele vai considerar essas 5 variáveis, né, para que nós chegássemos aí a um valor, então. Então, esse foi o grande objetivo da nossa pesquisa, foi, primeiramente, definir qual é o valor da cesta básica aqui em Lucas do Rio Verde, verificar posteriormente, então, quantas horas um trabalhador precisa trabalhar para manter a si e a sua família. Nós consideramos aqui uma família, o casal e 2 filhos, né, consideramos uma família nessa composição para que nós pudéssemos, então, chegar a esse resultado. E essa foi a fórmula aqui que nós utilizamos, então, para que nós pudéssemos encontrar, e, posteriormente, eu vou apresentar para vocês o resultado. Pode passar, por gentileza. Aqui estão os primeiros resultados que nós nos deparamos, então, com essa pesquisa. Primeiro, quanto custa o valor da cesta básica para aqueles produtos selecionados, que depois nós vamos estar disponibilizando o material completo para que vocês tenham a possibilidade de verificar isso em maior profundidade. Nós temos aqui a média no mês de fevereiro de 2023, considerando aqueles 8 estabelecimentos que eu demonstrei para vocês, a média ficou em R$ 625,90. Sendo que o bairro com menor custo da cesta básica foi o bairro Cerrado, onde a cesta básica custou no mês de fevereiro R$ 454,48. O bairro com maior custo da cesta básica foi o Parque das Emas, com um valor de R$ 764,71. E aqui eu apresento para vocês um gráfico, onde nós temos aí os 8 estabelecimentos, para que vocês possam fazer esse comparativo por bairro. Então, a gente consegue perceber aqui uma discrepância considerável, né, entre a cesta básica de menor e a de maior custo, mas a média aqui ficou em R$ 625,90, conforme eu mencionei para vocês, então. Pode passar, por gentileza. Quanto aos produtos que tiveram maior aumento nos preços, em comparação com os meses de novembro e dezembro de 2022, nós tivemos aqui o leite integral, feijão preto, feijão marrom, o café e a maçã. Tá? E eu trouxe aqui um gráfico que ele faz esse comparativo entre a curva da demanda e a curva da oferta e o ponto de equilíbrio. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que isso significa. Então, hoje, como é a primeira live que a gente está transmitindo dessa pesquisa, é importante que nós tenhamos aí conhecimento de alguns conceitos básicos, conforme eu mencionei para vocês. Quando nós vemos assim, num determinado mês, e nós vamos começar a falar sobre isso, num determinado mês, alguns produtos tiveram uma oscilação de preço. Muitos aumentaram, outros diminuíram. Quais os fatores que levam a esse aumento e a essa redução dos preços? Quando nós falamos de alimentos, os principais aspectos relacionados a isso são os aspectos climáticos, que acabam afetando a demanda e a oferta dos produtos, né, dentre outros fatores, aí, se nós tivermos a composição, algum produto importado, por exemplo, a oscilação do dólar e assim por diante. Sempre que nós temos um desequilíbrio do mercado, nós teremos uma elevação ou uma redução dos preços dos produtos. Então, por exemplo, se nós temos uma demanda muito maior do que a oferta, nós vamos ter um aumento dos preços. E se nós temos uma oferta maior do que a demanda, nós teremos aí uma redução dos preços. Então, esses produtos que eu apresentei para vocês, que tiveram uma elevação nos preços durante o mês de fevereiro, eles estão relacionados a isso, né? Relacionados a fatores climáticos, que tivemos aí algumas
quebras de safra que acabaram por afetar a demanda desses produtos. Então, quanto menor a oferta, quanto menor a oferta, nós temos aí um aumento dos preços desses produtos, e por isso que nós tivemos essa elevação, então, no mês de fevereiro. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês, antes de apresentar os dados aqui de Lucas do Rio Verde, os dados do DIEESE, né? Conforme eu mencionei, esse Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, onde ele realiza uma pesquisa nos moldes dessa que nós realizamos. Então, o DIEESE ele fez um estudo, e ele faz esse levantamento do preço das cestas básicas nas principais capitais do país, né? E a cesta básica que teve o maior custo foi no estado de São Paulo. Então, analisando, né, pegando essa cesta básica com maior custo e fazendo os cálculos na metodologia que daqui a pouquinho eu apresentarei para vocês, o DIEESE chegou à conclusão que, no mês de fevereiro, o salário necessário para que um trabalhador pudesse se manter e manter a sua família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.641,58. Isso significa, pessoal, 5,1 vez o valor do nosso salário mínimo. Então, essa pesquisa de âmbito nacional demonstra o quanto o nosso salário mínimo está defasado se nós formos considerar as 5 variáveis que eu mencionei para vocês, né? O salário mínimo ele deveria, então, ser suficiente para manter os gastos relativos à alimentação, habitação, higiene, vestuário e transporte. Agora, quanto, né, que o trabalhador brasileiro gasta do seu salário somente com a alimentação? Isso nós calculamos também. Essa é a fórmula aqui utilizada pelo DIEESE, né? Nós temos essa metodologia aqui. Ele vai considerar o custo familiar de alimentação e o custo da cesta básica de maior valor para definir qual é, então, esse salário mínimo necessário. O DIEESE estipula que, no estado de São Paulo, cerca de 35% do salário de um trabalhador, do salário mínimo, ele vai gastar com a alimentação, né? Então, a partir disso, e a partir dos dados que nós obtivemos aqui nessa pesquisa, pode passar, nós chegamos a esses resultados aqui em Lucas do Rio Verde. Vejam só. Se nós considerarmos aquela cesta básica, o valor médio de R$ 625,90, nós temos que um trabalhador compromete em torno de 48% da sua renda somente com a alimentação. Isso faz com que um trabalhador precise trabalhar em torno de 13 dias apenas para pagar as suas despesas com alimentação, se nós formos considerar o trabalho de 220 horas, que seriam aí uma carga horária de 8 horas por dia, conforme prevê a nossa Constituição Federal. E qual é, então, o salário mínimo necessário aqui para o município de Lucas do Rio Verde? Para definir esse salário mínimo necessário aqui, para o nosso município, nós utilizamos a mesma metodologia do DIEESE, né? Então, nós pegamos aqui a cesta básica de maior valor em Lucas do Rio Verde, que foi R$ 764,71, e aplicamos, né, naquela metodologia e chegamos à conclusão que o salário necessário aqui no município de Lucas do Rio Verde deveria ser R$ 6.424,34, ou seja, 4,93 vezes o salário mínimo.
Com esses resultados, nós chegamos à conclusão que os valores obtidos aqui no nosso município, eles se aproximam da média nacional, né? Se nós formos levar em consideração que o DIEESE chegou à conclusão que o salário mínimo necessário para o mês de fevereiro correspondia a 5,1 vezes o salário mínimo atual, e nós chegamos a um dado de 4,93, então isso nos leva à conclusão de que o nosso município ele está mais ou menos no parâmetro nacional em relação ao custo de vida. Bom, com esses dados e esses indicadores econômicos que nós trouxemos aqui, nós podemos fazer algumas análises, né? Primeiro, uma questão bem óbvia, né? Bem explícita aqui. O salário mínimo ele é insuficiente, né? Se nós formos considerar uma pessoa que ganha um salário mínimo, é um salário insuficiente para manter uma vida digna, né? Então, nós temos aí todo um trabalho por parte das empresas para tentar estabelecer, né, um salário que seja condizente com o custo de vida que nós temos aqui no município de Lucas do Rio Verde. Esses dados apresentados também, e nós permaneceremos fazendo essas pesquisas mês a mês e trazendo aqui sempre análises diferenciadas para que nós possamos fazer reflexões também mais aprofundadas a esse respeito, também vão possibilitar a população em geral ter conhecimento aonde estão, né, esses produtos mais acessíveis e quais bairros, então, que possibilitam essa aquisição dessa cesta básica por um valor mais modesto, digamos assim. Bem, Robson, a princípio seriam essas as análises que nós fizemos durante esse mês. Eu fico à disposição, caso tenha algum questionamento. Muito obrigada por enquanto. Uma salva de palmas, né, gente? Eu já quero convidar. Obrigado, Grazi. Informações riquíssimas para você que é de Lucas do Rio Verde, para você que não é de Lucas do Rio Verde, mas pretende investir aqui. E para a gente encerrar, quero convidar o presidente para dar aqui as suas considerações finais e também fazer um apontamento, né, falar referente a essas informações que, para falar a verdade, eu não sabia, referente a essa questão salarial aqui de Lucas do Rio Verde, né, presidente? Então, pessoal, primeiramente, agradecer a La Salle, em nome da professora, e o Robson, nosso diretor de evento, toda a nossa equipe que está presente, a imprensa que está presente, e dizer que o objetivo, na verdade, é dar um primeiro pontapé. Nós já vínhamos conversando sobre essa divulgação dessas pesquisas, que a Unilasalle tem muitas pesquisas, inclusive é parceira nossa na pesquisa do Oscar do Varejo, que fazemos todos os anos. E dizer também que Lucas do Rio Verde, na verdade, essa questão do salário mínimo que a professora apresentou aqui, ele é um parâmetro, mas Lucas do Rio Verde é uma cidade em que as pessoas dificilmente ganham salário mínimo, né? Esse é um salário básico que as empresas têm como um ponto de partida, mas as empresas têm preocupado em dar um salário digno para que o seu colaborador possa sobreviver, mas isso também, o objetivo é provocar e ver, né, que realmente o custo de vida não é baixo, conforme a professora já indicou, que está aí equiparado à média nacional. E quando nós vemos aí o crescimento da inadimplência, como nós apresentamos no começo, percebe-se que é isso, né? A inflação chegou e as pessoas gastaram um pouco mais no final do ano e agora essas dificuldades. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que a CDL vai permanecer apresentando esses dados, né, professora? Com certeza, no futuro, poderemos apresentar uma média salarial do município também, né? Fazer uma pesquisa com os empresários, as pessoas, né, para mostrar aí qual é a média salarial do município, paga-se no município de Lucas do Rio Verde. Então, a CDL agradece, tá? Leva nossos
consideração a toda a diretoria da Unilassalle e dizer que estamos abertos para junto prosseguirmos com essas parcerias. Agradecer a todos que estão nos assistindo e vão assistir, dizer que o objetivo, na verdade, é levar informações corretas e com muita sinceridade e honestidade a todos aqueles que precisam dessas informações. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. E para antes da gente finalizar, a gente traz mais uma informação aqui fornecida pelo Poder Público de Lucas do Rio Verde, é referente à quantidade de empresas instaladas em Lucas do Rio Verde. Nos últimos 11 meses foram 2.043 novas empresas aqui no município. Os segmentos de vestuário, acessório, transporte rodoviário de carga, obras de alvenaria, promoções de vendas, entre outros, representam o maior volume desses novos negócios que foram abertos aqui em Lucas do Rio Verde. Ao total, o município de Lucas do Rio Verde possui 9.953 empresas que estão em pleno funcionamento. Dessa forma, a gente agradece a audiência de cada um de vocês, pedimos que compartilhe essa transmissão para que a informação chegue. E em breve teremos mais informações no mês que vem, com informações econômicas aqui de Lucas do Rio Verde. Um forte abraço e até lá.